Então vamos lá agora, né? Boa noite, unidade, boa noite para vocês que estão aqui, boa noite Boa para noite. quem vai assistir depois gravado, bom dia, boa tarde, a hora que você estiver assistindo. Hoje é um dia muito importante, a gente está aqui reunido para aprender sobre os nossos produtos, né? Principalmente sobre dois não, né? Um kit e uma coleção de produtos aí, né? Que são assim muito vendáveis, né? São muito vendáveis, são produtos que a gente vende muito, né? Principalmente se tratando de mulher. Então a gente vende muito batom, isso mesmo, né? Até tem um bordão, né, que fala da Mary Kay. Ai, que dó dela, ela vende batom, né? E as diretoras nos carros rosa, fazendo as viagens, né? Por quê? O batom, gente, o batom, quando a gente tá pálida, o que que a gente fala? Ai, deixa eu Um passar um batom. batonzinho primeiro, pelo menos um batonzinho, né? Então, assim, o batom, ele traz vida, traz alegria. Quando a gente faz uma aula de maquiagem, de automaquiagem, a mulher tá ali, né, levantando a autoestima dela, aprendendo, mas a maquiagem ela é construída. Então ela faz o cuidados com a pele, aí ela passa base, ela já fica super feliz quando acha a tonalidade correta da base. Aí a gente vai passando o contorno e passo a passo, né, delineador, o lápis, a máscara de cílios. Quando finaliza o batom, o que que ela faz? Ela sorri. Então, o batom, ele traz essa alegria, né? A cor, e levanta muito a autoestima da mulher. O batom é um produto incrível, ele levanta muito a autoestima da mulher. Por isso que eu sempre falo, né, para vocês, quais são os 3 produtos que não podem faltar na nossa pronta entrega, que não faltam na necessaire de todas as mulheres, ou na necessaire ou na casa delas, se não na bolsa, né? Muito mais na bolsa. Batom, máscara de cílios e lápis de olho, né? Então, assim, a gente pode não estar maquiada, mas um batom, uma máscara de cílios e um lápis de olho muda tudo, né? E o batom é o toque da alegria, é o que traz, né, a alegria mesmo. E o lápis de seda é um produto que prepara os nossos lábios para receber toda essa alegria em formato de batom, né? E o lápis de seda, ele é um produto unissex, né? Eu falei que eram 2 produtos, mas é porque o lápis de seda é um kit. Então, ele é um produto unissex, né? Até as mulheres que não gostam muito de batom, que gostam do batom mais nudezinho ou só um gloss, ela pode ali usar o lápis de seda. Os homens usam muito o lápis de seda, né? Então, hoje nós temos esses 2 produtos, né? O batom matíssimo e o lápis de seda que está em promoção, finalizando hoje. Ficou durante uma semana esses produtos e também o contorno labial, tá? Mas hoje a gente vai falar do lápis de seda e do batom matíssimo. Então, são 2 produtos que acabam a promoção hoje. Então, a gente vai falar sobre eles, tá? Só estou reforçando aqui que acaba a promoção deles hoje por conta da Semana do Beijo. E nós temos uma convidada muito especial, nossa consultora, que é a Eli, que é a Elissandra, e ela, vou deixar ela falar aqui todos os estudos dela, né? Toda a parte que ela fez de cosmetologia, vou deixar ela falar, que ela vai falar muito melhor do que eu, mas ela é pós-graduada em cosmetologia, é isso, né, Eli? Então, É, vou passar, tá? Seja muito bem-vinda, Eli. É um obrigada. prazer ter você aqui. Quando você chegou, eu falei para você que nós tínhamos muito que aprender uma com a outra, e você veio só para enriquecer, né, aqui a nossa unidade e as nossas aulas. Então, Eli, segue com a palavra. Boa noite, gente. Eu sou esteticista formada, sou pós-graduada em cosmetologia, sou pós-graduada em prescrição de nutracêuticos e cosméticos, e sou pós-graduada novamente também em nutrição ortomolecular através da prescrição. Também sou bacharel em administração de empresa. O que eu vou explicar hoje para vocês primeiro é um componente, sobre uma ação que ocorre com a gente nas nossas células, que é muito importante que os nossos produtos conseguem combater, que é os radicais livres. Muita gente pergunta o que é o radical livre?
O radical livre é um processo natural do nosso organismo, que ele é formar. O que é um radical livre? Eles são os nossos elétrons negativos. E para ter um equilíbrio, a gente precisa dos elétrons também positivos. Quem que traz os elétrons positivos? São os antioxidantes, através de cosmético, alimentação, nutracêuticos, eles que fazem o equilíbrio. Quando tem há um excesso de radicais livres, ele faz mal para a nossa saúde e para as nossas células. Por quando que tem esse desequilíbrio? Quando temos mais elétrons negativos e menos positivos. Então, a gente tem mais radicais livres e menos antioxidante no nosso corpo. Por exemplo, o que pode gerar esse excesso de radical livre? São os nossos estímulos externos, que é exposição ao sol, tá? Tomar sol demais faz mal, gera radical livre. Alimentos industrializados, o fumo, que é fumar, né, o cigarro, consumo de álcool, a poluição. Gente, a atividade física em excesso. Por quê? Porque a gente precisa aumentar o consumo de oxigênio. E quando você aumenta o consumo de oxigênio no corpo, você aumenta a produção de radical livre. Então, o desequilíbrio, o que ele vai gerar? Um estresse oxidativo, que nada mais é trazendo de ruim que é o envelhecimento. Então, quando a gente ouve falar estresse oxidativo, é porque tem muitos radicais livres, automaticamente vai gerar o envelhecimento. Vocês podem perceber que quem fuma, quem tem um consumo de álcool excessivo, quem toma muito sol tem uma pele mais envelhecida. Por quê? Porque ela gerou mais radical livre e não houve ali um combate através de uso do antioxidante, tá? E para ver o equilíbrio dos danos, a gente precisa também de além da alimentação, né? Ter uma alimentação saudável, os nutracêuticos, um exemplo é o ômega 3, os cosméticos, porque a nossa pele, tanto a alimentação quanto os cosméticos, vai trazer esse antioxidante que a gente precisa, tá? Um protetor oral, que a gente chama, principalmente para quem gosta de tomar sol, é tomar ômega 3. Ele é um antioxidante oral. E um protetor, não que a pele não vá precisar de passar protetor solar, pelo amor de Deus, precisa, mas você vai estar ajudando a pele tanto por dentro quanto por fora. Aí, entrando nos nossos produtos, que é o foco para a gente poder fazer a venda, né? É só para vocês entenderem que quando falam lá na ficha do produto que ele tem um antioxidante, vocês vão sempre lembrar aos radicais livres. Então, se tem antioxidante, vai prevenir o envelhecimento, certo? O batom, gente, o nosso batom mate, ele foi desenvolvido em Milão, no berço da alta costura italiana. Então, quer dizer que é o batom, né? É o batom matíssimo, ele é o batom. E o que ele tem de potente nele, que ajuda nos nossos lábios, na pele dos lábios? Um potente antioxidante, que é a vitis vinifera. O que é a vitis vinifera? É o extrato da folha de uva vermelha. A uva, ela é um antioxidante. Você tomar um copo de suco de uva todos os dias, da própria uva mesmo esse de caixinha ou aqueles de garrafa, todos os dias, um copo, ou um pouco menos que um copo, você também está ajudando na pele, porque já está tomando o antioxidante. Então, quando os produtos têm vitis vinífera, é um potente para a nossa pele de antioxidante, tá? Então, o que ele vai prevenir, o batom? Além de deixar a mulher bonita, ele vai prevenir o anti-envelhecimento dos lábios, tá? É o único, vamos dizer assim, além dos ativos que tem dentro do batom, que aí é corante, cera, que para a gente, nem para cliente vai interessar tanto, o principal ativo que traz um benefício ali, que pode ajudar na venda, que você vai falar para a pessoa assim, você está comprando um batom que vai te ajudar no anti-envelhecimento dos seus lábios. Por quê? Porque ele tem um antioxidante poderosíssimo. Ou você
Se você falar vitis vinifera, ela não vai entender nada. Você fala, ele tem extrato da folha da uva, vermelha, tá? E o lábios de seda, gente? Ele é magnífico, esse lábios de seda. Primeiro eu vou falar para vocês o que compõe os lábios de seda, no geral, tá? Ele tem a manteiga de karité. E o que tem na manteiga de karité? Ômega 3. Que é? Antioxidante, que ajuda a manter a barreira cutânea e a umidade natural da pele. A manteiga de karité, ela tá presente tanto no bálsamo quanto no esfoliante, tá? Falando do esfoliante, o que o esfoliante é composto? São cristais de açúcar composto pela manteiga de karité e o óleo de girassol. O óleo de girassol, a manteiga de karité, eles entram na composição das ceras. E eles são ricos em antioxidante. Tanto o óleo de girassol quanto a manteiga, eles vão melhorar a textura da pele. Por isso que quando a gente faz a esfoliação, a gente já percebe na hora que os lábios ficam macios. Não sei se vocês costumam fazer, mas quando eu gosto de fazer um dia sim, um dia não, e eu percebo que quando eu faço assim com a boca, assim, eu sinto uma maciez na pele dos lábios, entendeu? Um rejuvenescimento dele, deixa a cor volta a ficar natural. E o bálsamo? O bálsamo também tem a manteiga de karité na composição dela, só que ela não tem o óleo de girassol. Ela tem o quê? O óleo de jojoba. É uma outra cera, um outro óleo riquíssimo também em antioxidante, que imita o óleo natural produzido pelo nosso corpo, que é o óleo de jojoba. E o que o óleo de jojoba vai ajudar a fazer? De uma forma geral, né? Se a gente pegar algum outro produto depois da Mary Kay que tem um óleo de jojoba, a gente vai entender o porquê que o bichinho é bom, né? Porque ele faz uma reparação, ele é um anti-inflamatório. Aliás, gente, só um adendo: todo antioxidante é anti-inflamatório para o nosso corpo, tá? Então, quando a gente fala de antioxidante, nós estamos falando de anti-inflamatório natural para o corpo. Então, todos os nutracêuticos e todos os produtos vegetais, me fugiu a palavra, gente, perdão, fitoterápicos, que são antioxidantes, são anti-inflamatórios naturais. Então, ele é um anti-inflamatório, ele traz o efeito antioxidante, ele é cicatrizante e ele tem uma ação anti-idade. Por isso que usar o bálsamo diariamente, de 2 a 3 vezes por dia, transforma os lábios mais bonitos, sem aquela descamação, sem aquelas linhas marcando, parece que tá tudo rachadinho, que no próprios lábios não é o código de barra, que o código de barra é em cima. Mas é interessante, até quando for usar para dormir, pegar um pouquinho do bálsamo e passar aqui em cima, nessa linha de cima, para ajudar na hidratação do código de barra que forma aqui em cima, porque ele tem uma ação de reparadora da pele, o bálsamo. De dia não, que você vai ficar melecado, mas à noite para dormir, hidratar bem os lábios e hidratar essa parte aqui de cima, porque vai melhorar a textura da parte de cima dos nossos lábios, onde tem o famoso código de barra. Abre o seu microfone. Não, falei que isso é muito legal, uma estratégia assim para venda até, né? Olha, de conteúdo, como são 2 produtos e eu só tinha 20 minutos, né? É o que essencial para a gente poder entender e poder vender, tá? Não tem mais o que explicar. E pegar tudo aquela composição dos produtos e explicar para vocês, vai ser muita coisa que vocês não vão entender nada e não vai ser útil para vocês em nada, tá bom? É só mesmo foco. Quais são os principais itens mesmo que vai trazer benefício para a pele? Então, no lábios de seda, o que é o principal importante produto ativo falar para cliente? Olha, ele vai trazer benefícios de rejuvenescimento para os seus lábios. Vai melhorar a textura, vai tirar o ressecamento, vai prevenir quanto o envelhecimento dos lábios.
por causa Porque também, se vocês ficarem explicando para a pessoa profundamente, basta falar assim para as clientes, que elas adoram óleo, né? Olha, tem enriquecido com óleo de jojoba, com óleo de girassol e manteiga de karité, que vai trazer o rejuvenescimento para os seus lábios e vai te proteger dos radicais livres. Porque radicais livres, essa palavra está muito famosa hoje. Todo mundo sabe o que que é hoje. Então, se vocês falarem, elas vão entender e vocês vão conseguir fazer a venda. Além do que, gente, eu vou dar como o que eu faço. Lábios de seda, você tem que dar um pouquinho e mandar a pessoa passar. Porque a hora que ela sentir, ela vai querer levar um para casa. Entendeu? Porque a É isso gente mesmo. usa e fala, mas a hora que ela sente, é aí que elas veem o resultado mesmo do produto, entendeu? Porque é na hora. Eli, deixa eu só então recapitular aqui. Se eu esquecer de algum ponto, você fala, e se você Tá, quiser falar mais sobre cada ponto, pode falar. tá. Então, anotei aqui, ó. O que nós temos aí do batom, né? Então, o batom, eu pedi para que ele trouxesse os pontos mais importantes para que pudesse agregar na nossa venda quando a gente fosse falar com a cliente. Porque o batom da Mary Kay, nenhum produto da Mary Kay é só um produto. Nenhum produto, tá? Depois a Eli, eu tinha combinado com ela para que com o tempo ela pudesse pegar cada produto e viesse enriquecer a nossa reunião falando sobre pelo menos um produto por vez, tá? Mas que ela pegasse, assim, os pontos realmente, assim, mais importantes, tá? Porque, como ele falou, se você pega todo o produto, se você pega o produto, seja ele qual for, até o batom parece tão pequeno que vai tão pouca coisa, se você pega atrás, tem tantos ativos, tanta coisa, que para nós que somos leigos, se a gente for falar, a gente vai falar errado, não vai saber para que serve aquilo. E se a gente for falar, a cliente vai perguntar, mas o que é isso? Para que serve isso? A gente vai saber falar? Não, porque nós não estudamos os ativos, né? Como a Eli estudou. Por isso que eu falei, Eli, venha para trazer essa riqueza que é o conhecimento para as nossas reuniões, para que ela pudesse falar um pouco mais sobre os ativos. Então, ela trouxe bem focado específico para que a gente possa agregar na nossa fala na hora da venda, tá? Então, o batom da Mary Kay, ele foi criado, gente, na Itália, que é o berço da moda. Então, desde a criação do produto até a embalagem toda foi pensado para que você pode ver que assim, ó, os nossos produtos que são da linha regular são muito clássicos, são elegantes, são clássicos, né? E o batom tá aí para mostrar isso. Ele foi desenvolvido em Milão, na Itália. Pode falar. Só um adendo, porque mulher adora um produto importado. Então, quando você falar que o produto foi desenvolvido em Milão, ele é um produto importado. Isso. Ele Então, não é assim, nacional. ele não é nacional. Então, assim, ó, eu vou falar sobre isso também, sobre os produtos importados. Então, assim, ó, o que acontece? Quando você fala esse tipo de coisa para cliente, ela vai parar para te ouvir, porque a Mary Kay não compete com as marcas nacionais, né? Avon, Natura, vocês já sabem quais são, né? Então, assim, a Mary Kay não compete com essas linhas porque são produtos nacionais, são fabricados no Brasil, Ela tá? Com compete com a MAC, matéria-prima, isso, com a MAC, compete com a Kiko. com a Vichy, isso, com esses produtos que são, com essas marcas que são importados, tá? A Merck é uma empresa norte-americana, tá? Então, quando você traz essa informação, que além de ser uma empresa norte-americana, o batom que a gente vende foi desenvolvido em Milão. Então, assim, é a última moda, é o berço da moda, né? Da moda clássica, da moda atual, que sempre está atual. Então, desde a embalagem, nosso batom não é cheio de frufru na embalagem. Uma embalagem clássica, elegante, e ainda o que tem lá dentro, além de trazer a alegria que eu falei para vocês, que são as cores que traz para os lábios das mulheres, além disso, ainda tem todas essas vantagens, que é o que a gente não. O que as mulheres não querem? Homens também, né, Fábio? O que a gente não quer? Linha de expressão no nosso rosto.
A gente não quer, na boca também não. Por que que as mulheres estão colocando preenchimento nos lábios? Parece duas linguiças, às vezes até virada. Por quê? Porque é o pavor de envelhecer, né? O pavor de envelhecer e ficar feia. Então, o que que os produtos com antioxidante fazem? Vocês sabiam que 80% do envelhecimento da pele é por conta de antioxidantes, é por conta de fatores externos e não exatamente do envelhecimento? Só É pela 20%. falta, né? É pela falta Isso, de antioxidante. pela falta de antioxidante. Eu falei isso? Eu falei antioxidante? Espera lá, vou voltar. 80% do nosso envelhecimento é por fatores externos, sol, vento, alimentação, a gente ficar exposto ao celular, à tela, fatores externos. 80% é fatores externos, exposição ao sol, 20% é nosso envelhecimento natural. Então, o que que as mulheres querem o tempo todo? Ficar lutando contra o envelhecimento precoce da pele. Então, o que que a gente tem que fazer? Tomar ômega 3, que é de dentro para fora, que aí ele falou que essa informação eu não tinha, que ele é um potente antioxidante, eu não sabia. E tomo, mas eu não sabia. Ele é. E usar produtos antioxidantes, que tenham antioxidantes, né? A nossa base tem resveratrol encapsulado. Da onde que vem o resveratrol ali? Da Ela é uva. da uva, Da da uva. semente da uva. Da semente da uva. Então tem resveratrol encapsulado. O nosso kit Time Mais 3D tem resveratrol encapsulado. O nosso batom, a gente já viu que tem antioxidante também que combate o envelhecimento precoce dos lábios. Uma Dos dica legal, lábios. quem fuma, vendeu lábios de seda. Porque quem fuma, isso aqui ficou assim, ó, Uhum. de tanto fazer biquinho para fumar. De E tanto aí fazer vai bico para enrugando fumar. tudo aqui, ó. Olha lá, ó. Ah lá, ó. Você Sabe o que fuma, Gi? mais? Parou. Ah, Sabe o que mais? Sabe o que mais? Gente, sabe o que mais está muito na moda? O copo Stanley com canudo. O canudo provoca o envelhecimento precoce dos lábios. O é porque canudo. fica assim, ó. Isso, é igual ao Ai, cigarro. gente, não é Então, só o copo Stanley, não. Aquele negócio lá que o povo tá fumando lá, narguilé também, ó. narguilha. Tudo que você faz assim, Aquilo ó. ali não vai ser só nos lábios que vai envelhecer, não. Ali é o corpo também, tudo. Aquilo ali É, mata. Tem que ter do então, vamos narguilé, lá. que é Então, ruim. assim, ó. Eu vou tirar aqui O o que meu, o vocês. meu fone, só para você falar um pouquinho, doutora. Hoje não Peraí, dá fala. para te ouvir direito. Não tô ouvindo, Gi. Ai, peraí, conseguiu ouvir? É sobre É narguilé. Ruim para quê? O narguilé, ele Tá. mata. Depois você. Tá muito ruim de te ouvir, Gi. Sabe assim quando fala com um eco? Tá trancado. Tá muito com eco. Mas enfim, vamos lá. Então, assim, ó. Então, voltando a falar, né? O envelhecimento precoce dos lábios. Então, as mulheres hoje estão loucas, alucinadas para lutar contra o envelhecimento precoce, né? Precoce e provocado, né? Porque não é só precoce porque está acontecendo porque trabalha na roça. Antigamente as pessoas envelheciam porque trabalhavam na roça, então tinha o rosto mais marcado, os homens tinham a nuca bem marcada, que ficava o tempo todo, né? Ali exposto ao sol. Então, hoje não, hoje é envelhecimento precoce da pele porque é provocado, né? Sim. Então, esse copo Stanley também veio, né? É muito bom, né? Ele tem opções de você tomar também como copo, em garrafa, mas o canudo também provoca envelhecimento precoce dos lábios, como o cigarro. Não é o canudo em si, é o movimento que a gente faz com os lábios, tá? Que faz com Movimento que da musculatura, né? Vai afrouxando. isso. Então, assim, ofereçam o batom também como um tratamento, né? Como um tratamento para os lábios da mulher. E trazendo também, nessa linha, nesse mesmo pensamento, a gente trouxe também, né? Ele falou bastante aí do nosso kit lábios de seda. Ele vendeu 4 essa semana, né, Eli? Não, eu 4 vim de, kits essa semana. eu vim de sábado os 4. Em um dia. É.
Em um dia ela vendeu 4 lábios de seda, 4 kits de lábios de seda. Como isso? O que você fez? Qual estratégia alucinante você fez? Gente, ela demonstrou, falou sobre o produto e vendeu. Não teve estratégia alucinante porque ela estava falando comigo, em contato comigo, e ela me contou. Não teve nada além do que o básico bem feito. Qual é o básico bem feito da Mary Kay? Produto no rosto da cliente, na pele da cliente, na boca, no rosto, se é maquiagem, se é cuidados com a pele, no corpo, nas mãos. Então, assim, é o produto falando por si só. E aí você complementa com essas informações simples que a Eli trouxe, que assim, a gente consegue repetir sem ter muita dúvida, né? Sem causar muita dúvida também na cliente. Então, ó, sobre os antioxidantes, olha que informação importante, eu espero que vocês tenham anotado isso. Antioxidante são anti-inflamatórios naturais. O que se fala muito hoje, né? Que o corpo da mulher, principalmente o corpo da mulher, de todo mundo, mas assim, estamos mais falando das mulheres, que o corpo da mulher está muito inflamado. Ai, primeiro você tem que desinflamar o corpo. Tem pessoas que fazem chás em casa com, sabe, com coisas que às vezes nem sabe o que é, porque ouviu falar que aquilo vai desinflamar o corpo. Então as mulheres, os seres humanos, né, andam com o corpo inflamado, por quê? Por conta do que come também, né? Então, come muita coisa sem pensar, abre muita coisa industrializada para comer, em vez de descascar mais coisa natural, né? Então, tudo isso vai inflamando o corpo, vai inflamando as células, celulite. Quem já fez drenagem e sentiu dor? Celulite é uma inflamação, né? Então, assim, tomar o ômega 3, agora eu vou tomar mais ainda, Não, ele é é só 1.000 por dia, antioxidante. tá? Hã? No máximo 2 comprimidos por dia. Tá. Tomar o antioxidante vai ajudar de dentro para fora e podemos ajudar na pele também, né? O antioxidante. Então, assim, o antioxidante é um anti-inflamatório natural. Essa é uma informação top para a gente dar. Porque o nosso batom faz esse processo. E vamos falar do lábios de seda. Então, lábios de seda eu anotei aqui. Se eu esquecer, você fala. Tá, Combate envelhecimento precoce da pele, porque tem antioxidantes. sim, Deixa os lábios macios e hidratados. certo. Promove a renovação celular por conta da esfoliação. Ajuda a manter a barreira cutânea e a umidade natural da pele. Ajuda a manter a hidratação da pele. É isso que ela quis dizer com essa frase. Ajuda a manter a hidratação da pele dos lábios. Tem ação cicatrizante e é rejuvenescedor. Eu anotei essas 6 coisas aqui, até vou colocar aqui, ó, a hidratação da pele, que eu não tinha notado. Se você fala isso aqui para cliente, você vende o produto. Por que a Eli conseguiu vender 5? Porque ela tem 4 kits, porque ela tem o conhecimento. E ela está aqui dividindo com a gente. Ela fala tudo que ela sabe para cliente dela? Não, porque a cliente não vai entender. Sabe o que as clientes querem? A mesma coisa que nós, saber o resultado que aquele produto vai dar na nossa pele. Ah, eu tenho essa caneta aqui, ó. O que ela faz? Ela escreve. O que você está precisando? De uma caneta que escreve. Que cor que é? Preta, eu quero. O que o lábios de seda faz? Ele faz a renovação celular dos seus lábios. Sabe essas pelinhas? Ele faz a renovação celular dos seus lábios, mantendo os seus lábios hidratados, macios. Você sabia que ele também combate o envelhecimento precoce dos seus lábios? Isso mesmo, porque o antioxidante nada mais é que combater o anti-envelhecimento dos nossos lábios. É prevenir o envelhecimento. A função Isso, dele é prevenir. prevenir o envelhecimento. E assim, ó, às vezes o lábio da cliente está tão ressecadinho, obrigada, Gi. O lábio da cliente está tão saindo pelinha, tão ressecadinho, que ela fazendo a esfoliação uma vez só, não vai sair tudo. Não precisa esfregar com força, ela precisa começar a cuidar dos lábios. Então, ela vai pegar o esfoliante, ela vai esfoliar os lábios dela com calma, com carinho, enxágua, e aí depois ela vem e passa o passo 2, né? E à noite a gente já sabe que dá para passar onde?
na parte Em de cima, cima aqui dos na parte de lábios, cima. onde as mulheres, por falta de hidratação, com a barreira hidrolipídica da pele rompida, começa a aparecer as rugas ali, o envelhecimento nessa parte, gente, que é uma judiação, né? Assim, E mexe os muito com a gente. homens, eles têm muito lábios ressecados, né? Ainda mais por causa da barba. Então é interessante focar nos homens, porque olha, sábado foi sexta. Eu ofereci para a menina que estava com o rapaz. Meu foco não era ele, meu foco era ela. E ele virou para mim e fez assim: homem também pode usar? Eu falei: pode, porque é um esfoliante, o bálsamo é incolor, você pode usar à vontade. Aí ela falou: é porque ele adora hidratar os lábios. O que que eu fiz? Enquanto eu atendia ela, eu dei para ele fazer a esfoliação. E ele acabou comprando, entendeu? E Então nem dá para foi ele, e focar. nem foi ela, né? Era para ela, Não, né? né? E Foi para acabou ela, sendo ele, né? é, e assim, ó, eu vou falar assim, porque o meu irmão adora um bálsamo dos lábios, Olha adora, ele aí. toda hora tá hidratando os lábios dele. E até no Natal eu dei um pra minha cunhada e minha cunhada falou: você já sabe quem vai usar, né? Porque ele É adora isso aí. cuidar, assim, ele esfolia, ele hidrata, ele adora. Então, assim, homem também gosta, e a gente às vezes foca só na mulher e esquece do público Dos homens. masculino para poder vender. É isso mesmo. Então, assim, conforme a pessoa, né, tanto o homem quanto a mulher, começar a cuidar dos lábios, ele vai sentindo essa melhora do aspecto do lábio, né? Vai sentindo a melhora do aspecto, por quê? Vai reconstruindo ali a hidratação da pele, né? Muitas vezes ela acaba de usar, passou a primeira vez, mas ainda tô sentindo pelinha. Sim, porque você começou o tratamento agora, né? Então, removeu as células mortas e muitas vezes a pessoa usa hidratante, mas sempre tá com aquela pele dos lábios ou do rosto, ou né, até às vezes até o pé, sempre passando hidratante, mas sempre tá com aquela pele ressecada. Por quê? Porque necessita de uma esfoliação. Salvo alguns casos que tenha feridas, que já esteja bem lesionado, alguma coisa assim, aí realmente não pode. Mas se tá com pelinha, se tá com dificuldade de hidratar, tá passando. Eu passo hidratante, não adianta nada. Vamos fazer uma esfoliação? Leve, tá? Se tiver sensível, vai levezinho, só dá uma passadinha, porque vai removendo as células mortas, aquele resquício de pele que ficou, e aí aos poucos vai devolvendo aquela hidratação. Voltar com a barreira hidrolipídica que já foi rompida, isso assim, eu não sei cientificamente falando ali, mas eu acho que não é possível, né? Voltar, porque a rosácea você não consegue voltar com a barreira hidrolipídica. Agora, eu não sei nos lábios se isso acontece. É que assim, quando ela tem a rosácea, a barreira tá rompida. Então, por isso que ela precisa hidratar a pele para ela manter aquela barreira como é que eu vou falar? Não é que vai voltar, ela tá rompida, mas quando você começa os cuidados e você começa a tratar e Você hidratar, repõe. você repõe a barreira, entendeu? É igual uma pele oleosa que não hidrata a pele, ela tem uma barreira rompida também. Porque aí a pessoa acha que a pele é oleosa e não precisa hidratar. Precisa sim, porque aí ela Tá? mantém uma barreira toda rompida, aí ela é propícia a Então, muitas coisas. Os nos lábios, lábios a mesma coisa. a única coisa que nos lábios não é para poder esfoliar se a pessoa tiver herpes. Aí tem que esperar, tem que tratar a herpes para depois fazer a esfoliação. Isso, que é o que eu Agora, falei para vocês. Se não tiver é algum machucado, se tiver alguma ferida, alguma coisa, né? Alguma descamação severa, alguma coisa assim, aí não pode, né? Que é uma ferida, né? Você vê que tem uma é, ferida, um machucado, melhor não, né, Eli? isso. Mas então, assim, o que que precisa falar para essa pessoa que está usando lábios de seda? Focando aqui no lábios de seda, é que se a boca tiver com a barreira hidrolipídica rompida, ao ponto dela fazer esfoliação e sempre ver que ainda tem uma casquinha, sempre ver que ainda tem, sabe, assim, que ainda tá, é sinal de que ela precisa usar muito mais o bálsamo, né? E se for mulher, sempre tá com batom, se possível, né? De preferência o nosso batom, porque ele também tem o antioxidante e é hidratante, então ele vai manter essa barreira hidrolipídica da pele no lugar e usar cada vez mais. Por quê? Porque vai suprindo a necessidade da pele dos lábios, que já não tem mais essa barreira
hidrolipídica. Muitas vezes a gente não dá essa atenção toda, né? Mas eu faço no meu filho, na minha neta, que tem 8 e 9 anos, eu faço nos dois, tá? É uma dica, gente. Pede para ela fazer esfoliação e não passa o bálsamo, dá o batom. Dá uma diferença muito Isso, grande. Eu fiz um isso. vídeo para uma cliente sexta-feira. Eu fiz a esfoliação, mostrei, mandei o vídeo, depois eu passei o batom. Ela comprou os dois. E Incrível, ainda incrível. eu fazia assim para ela no vídeo, para ela saber que estava macio, né? Porque não dá para tocar, mas a sensação de que eu tinha, que parecia que a minha boca era outra boca, entendeu? Para ela saber que aquilo estava bom. E aí ela comprou lábios de cera e comprou o batom que eu mandei a foto que ela queria, entendeu? Que aí eu passei, que Sim. ela queria ver em mim como ficava. E quando passa o batom depois que faz a esfoliação, é muito diferente do quando a gente passa só o batom. Sim, essa era uma das estratégias de vendas que eu queria trazer para vocês, né? Porque muitas vezes, né, aí pode pensar, para ele foi fácil, ela vendeu 4, porque as clientes vão até ela, porque ela já faz a demonstração, mas olha só, ela já trouxe para vocês que ela vendeu de forma digital, de forma online, o esfoliante e o batom, né? Você vendeu o esfoliante e o Foi. batom. Então, o que acontece? Eu não sou muito de ficar gravando vídeo, falando em rede social. Não é muito o meu perfil. Eu tento, tá? Quando vocês verem que veem que eu faço mais coisa, é porque realmente eu estou tentando melhorar, porque a gente tem que evoluir e alcançar todas as portas que estão disponíveis para nós, né? Se a gente tem tudo disponível para nós, por que que a gente não vai fazer, né? Uns mais, outros menos, mas a gente tem que estar ativa. Então, assim, ó, a Eli já mostrou, não precisa ter as pessoas no particular. Você pode gravar um vídeo. Ai, mas eu não quero pôr um vídeo assim esfoliando minha boca na rede social. Tudo bem, faz um vídeo curto, não precisa ser um vídeo elaborado, muito editado. Faz um vídeo você mostrando seus lábios antes, aí você mostra o produto, aperta, porque ele é uma pomadinha, esfolia seus lábios, limpa seus lábios e passa o bálsamo. Ou então, quem mulher pode passar o batom, não quer passar o bálsamo, passa o batom e mostra como que o batom fica diferente quando você esfolia os lábios, né? E Fábio, que dá. eu mandei o vídeo só para ela, eu não pus na rede social, não. Eu fiz Aí, específico para ela, que eu estava mandando mensagem no WhatsApp para as clientes das promoções para vender. E aí ela ficava, manda vídeo, manda vídeo. Eu fui ela quer fazendo ver, né? aleatório, fui mandando. E aí É. consegui vender. Então, assim, o Fábio, né, falando para o Fábio alcançar o público masculino, que a Eli falou, né? O Fábio É, vai ter mais facilidade de alcançar o público masculino, que às vezes nós não temos essa facilidade, né? A gente consegue alcançar, mas a gente acaba ficando surpresa ainda, né, quando acontece. e Já hoje o dá tempo Fábio. ainda de pedir. Já isso, hoje é o último dia da promoção do Lábios de Seda, da promoção maior, né? Porque ele está em promoção na revista, mas tem uma promoção, um desconto ainda maior para nós até hoje. Então, assim, o Fábio já vai conseguir alcançar os amigos dele. Então, assim, já pensar estrategicamente, né? Como é que eu vou fazer? Ó, vou mostrar, ó, deixa eu falar aqui para vocês, não é, é vender sem vender. Vocês já ouviram falar nisso? Vender sem vender? Você não precisa falar para ele, ó, eu vim te vender esse kit aqui, eu vou te mostrar como funciona. Não, ó, menino, deixa eu te mostrar isso aqui, ó, eu tô usando esse aqui da Mary Kay, ó, esse produto aqui, e olha só minha boca, que diferença. Aí, à noite, eu passo esse bálsamo aqui para hidratar, ó. Olha isso, olha como minha boca tá ficando diferente. Tô sentindo minha boca, ó, totalmente diferente. Meus lábios são totalmente diferentes. Quem que não gosta de se cuidar, gente? Quem que não gosta de passar pelo espelho e ver que a boca tá melhor? Você quer saber? Quando a gente faz a esfoliação, mesmo que a gente fez de dia, quando a gente passa a língua nos lábios sem batom, a gente sente o lábio mais macio, mais aveludado. Mais aveludado, a mesma coisa o batom matíssimo. Porque o batom matíssimo, quando ele é mate, qual a impressão que dá? Que vai ressecar, que é uma Aquela. coisa ressecada, craquelada, e não é porque ele também hidrata. Então, quando você usa o batom da Mary Kay e depois você tira, você passou o dia inteiro de batom, à noite você vai passar o demaquilante, aí você vai tomar seu banho, vai fazer seu skincare, mesmo que você não faça o lábios de seda naquele momento, que o lábios de seda é tratamento, mesmo que você não faça, cuidado, né? Mesmo que você não faça naquele dia, mas você passou o dia de batom, quando você passa a língua nos seus lábios, você sente seu lábio aveludado.
Por quê? Porque a maquiagem da Mary Kay também cuida da pele da pessoa. Eu acho que a gente pode chamar que o lábios de seda não é só um cuidado, ele é um tratamento, sim. Ele é Porque um ele tem tratamento, antioxidante. tem antioxidante, Ele tem ativos nutracêuticos dentro dele que ajuda no tratamento dos lábios. Ele é um tratamento. olha A aí, pessoa está tratando dos lábios enquanto usa. você entendeu, gente? Então, assim, é a gente ter a informação correta. É a gente ter informação, você vê, trazendo um exemplo para vocês, né, da Amanda. A Amanda estava numa aula que a gente falou, igual a gente está fazendo aqui, uma aula para a gente ensinando um pouco mais sobre o produto, né? Sobre um produto, trazendo estratégias de vendas, falando sobre os produtos. E aí a gente estava falando, a gente fazia de terça-feira de manhã, e a gente estava falando sobre um produto de mancha, né? Que é o nosso ferúlico. O booster de ferúlico. E aí a gente falou na reunião que ele pode ser usado em manchas, em qualquer manchas. Ela passou a usar no joelho uma mancha que ela tinha e deu resultado. Então, assim, ó, e aí passou a vender mais dele, né, Amanda? Então, assim, são produtos que que tem um monte de ativos, um monte de coisas ainda, sabe, assim, muito ativos, muito importantes, muito bons para a nossa pele. Só que a cliente, ela precisa saber o que aquele produto oferece, o que vai fazer na pele dela. E aí não adianta só também você pegar um produto e falar assim, olha, usa esse batom, porque ele faz a renovação celular. Esse esfoliante faz a renovação celular. Não, tá bom, faz a renovação celular, mas como assim? Ele esfolia o seu lábio, tirando as células mortas e promovendo e fazendo com que as novas células venham. O nascer das novas células, tira as velhas, as mortas e faz promover o nascer das novas células, prevenindo assim o envelhecimento precoce da sua pele, dos seus lábios. Quando a gente é jovem, o nosso corpo, a nossa pele, ela mesmo faz a renovação celular a cada 28 dias. Isso até a gente ter mais ou menos uns 27, 28 anos. Conforme vai passando a idade, o tempo, a cada 5, mais ou menos, até os 40, passa para 50. Não, 28, depois passa para 35. Depois dos 40, gente, passa quase 60 dias a renovação celular, que o próprio corpo faz a expulsão da célula, daquilo que não serve mais. Então, se a gente não fizer esfoliação, aquilo vai acumular. Por isso que tem os esfoliantes, para poder ajudar a fazer a renovação mais rápido, porque senão a gente vai esperar todo o processo da renovação, entendeu? Se vocês quiserem, um dia eu posso montar uma aula sobre a esfoliação e sobre a renovação celular. Aí eu explico para vocês. Tá fechado. Voltou? Agora, não. Não deu para ouvir. Falei, maravilhoso, pode montar, já pode começar a montar que a gente quer sim. É muito Então, legal. assim, ó, é muito legal. Então, assim, ó, uma coisa também muito interessante de vocês saberem que quando tem resíduo de células mortas na pele, aonde quer que seja, como a gente está falando dos lábios, né? Vamos falar dos lábios. Quando tem resíduo de células mortas nos lábios, pode causar o quê? Manchas. Porque aí fica Coisa que eu resto de esqueci. produto, poluição, resquício de batom. Às vezes a pessoa usa um batom que não é Mary Kay, não é de uma qualidade boa, então fica resíduo lá, você entendeu? Aquela pessoa não higieniza a boca dela direito. Ah, não escova o dente? Escova, mas não é só isso, né? Então fica resíduos ali, assim como na nossa pele, né? Quantas pessoas eu já peguei para usar o Kit Mais 3D e começar a cuidar, né? Ajudar, auxiliar, ensinar ela a cuidar da pele dela. E ela falava que tinha um monte de mancha na pele. E com o tempo, gente, a gente foi vendo que realmente o melasma era muito pequeno. Mas tinha tanto acúmulo, sobra, resto de maquiagem, de produto, de poluição, A pele né? A fica gente olha, escura. e aí a pele começava a ficar escura, escura, escura. Tinha sim melasma, mas era muito pouco, né? E na boca a mesma coisa. Vocês já viram aquelas bocas cheias de mancha marrom? Vocês já viram? Então vocês imaginam se ali não está ali sedento por água, sabe? Por uma limpeza naqueles lábios, por uma higienização profunda, com uma esfoliação, um renovador celular, um tratamento, né?
um produto que tem aditivos que são anti-inflamatórios naturais para poder cuidar desses lábios, né? Então, assim, é importante, é muito importante vocês, eu espero que vocês tenham anotado, né? Outra coisa também que vocês podem anotar, o lábios de seda, ele tem uma marca registrada, tá? Que é o chá branco. O que tem dentro? Além do chá branco, ele tem alguns outros ativos que dá aquele arominha, aquele cheirinho bem suave dele, que você pode ver que é imperceptível, né? Sentir o gostinho ou o cheiro dele. Mas ele tem toranja rosa, capim-limão, notas de cardamomo, flor de cerejeira e flor de jasmim. E além do chá branco. E você sabe que chá branco, gente, ele é também antioxidante e ele é clareador. E isso tudo aqui é uma marca registrada da Mary Kay, tá? O que é marca registrada? É que ninguém mais pode usar essa composição. Só ela. Só a Mary Kay. É marca registrada. Se alguém usar, é plágio. O que acontece com quem faz plágio? É processado, paga multa e até pode ser que vá preso, tá? Então, assim, a Mary Kay tem muitas patentes, a Mary Kay, tá? De muitos, o 3D, o complexo 3D de Minimize também é patenteado pela Mary Kay. Penteado, Ninguém mais pode ter, né? Então, assim, são produtos de ponta que a gente trabalha, né? São produtos de ponta. E aqui a gente está passando para vocês informações riquíssimas para que aumentem as vendas de vocês, né? A Eli vendeu de forma presencial e de forma digital também lábios de seda, né? Então a Outro gente ponto também, Dani, é a pode gente falar. ser exemplo, a gente usar o produto. Porque quando a gente usa o produto, que a cliente vê que a gente também usa, ela vai querer usar. Isso. Porque, ó, fugindo um pouco do tema, assim, rapidinho, só para vocês entenderem por que é importante a gente ser o exemplo e mostrar que a gente usa. Se, por exemplo, você fala, olha, eu usei, ó, meus lábios, é outro. Porque, gente, antes de eu entrar na Mary Kay, a minha pele estava extremamente seca. Eu tenho ainda guardado, porque eu paguei caro, eu tenho uma fortuna de ádicos guardada, de home care, e que não resolvia para minha pele, não adiantava. Eu voltava lá e falava para a menina, não tô mais aguentando, minha pele tá muito seca, eu passo base craquela, eu passo base craquela. Fui na MAC, comprei uma base craquela. E as minhas clientes estavam cientes disso, eu estava falando isso para elas, eu falei, eu não sei mais o que eu faço, porque eu quero me maquiar, mas craquela, eu tô hidratando a pele e parece cada vez mais, e assim, tudo por causa hormonal, menopausa. Quando eu voltei para Mary Kay, que eu comecei a usar o kit da Mary Kay, as clientes que não usavam outras marcas, porque elas me copiam, elas perguntam: você usa isso? Eu comecei a vender kit Time Wise sem demonstrar, porque simplesmente eu uso Time Wise. Ai, mas a sua pele tá diferente agora. Mary Kay. Eu tô usando Mary Kay, a linha completa. Eu vendi um Repair para a menina do Boticário, gente. A gerente do Boticário está usando do Mary Kay. Porque a gente usa. Então, usem os produtos. Eu sei que é difícil, que nem a Dani fala, tem custo, mas é aos poucos. Eu montei os meus provadores, assim, a cada mês que eu faço meus pedidos, eu compro um produto, dois, tiro para eu usar e para demonstrar. Porque aí você consegue montar seus provadores. Quem tem provador, não deixa de vender. Eu tô falando isso porque da outra vez que eu fui Mary Kay, era a mesma coisa. Eu tinha os meus provadores e eu vendia muito. Mas por quê? Porque eu demonstrava. Se você não tiver um provador, se você não. Aquilo que você não demonstra, você não vende. Porque a pessoa quer sentir. E aí ela sentiu. Ó, o satin, o esfoliante satin corporal, eu cheguei a vender em uma semana 10. Porque toda cliente, eu olho para as mãos. Eu tenho muita coisa com as mãos, eu gosto de mão branquinha, tenho pavor de envelhecimento da mão. Toda cliente eu olhava para as mãos e falava: vem aqui que eu vou te mostrar um produto que você vai amar, seu corpo inteiro. Eu vendi o esfoliante. Comecem a prestar atenção em alguns pontos do corpo das pessoas.
lábios, mãos. Quem tiver de chinelo, sandália, olha para os pés. Detesto pé rachado, desculpa, mas detesto. Tenho pavor. Vende pro marido. Eu vendi outro dia pra menina, pro namorado. Ela falou pra mim, ele tem um pé tão grosso. Eu falei, minha filha, é extremoliente no pé dele. Ela levou. O pé dela é lisinho. Comecem a fazer isso, comecem a prestar atenção, porque às vezes elas têm algo que incomoda elas, que são algumas dores mais aparentes, e elas esquecem de outras coisas, tá? Esquecem É de outras verdade. coisas. Mão, principalmente mão. Elas Então, não ó, cuidam das mãos. o lábios de seda, né? O lábios de seda dá para vender presencialmente, é o mais top, porque a pessoa tem o sensorial, né? Ela sente ali os lábios, né? A transformação dos lábios na hora. É só um adendo, o açúcar, aquele esfoliante, ele é açúcar de manteiga de karité, é isso, né? Ele é de Isso. açúcar Não é de açúcar manteiga não, de tá, gente? karité. Chama cristais de açúcar, mas esses Isso. cristais são feitos do óleo de girassol com a manteiga de karité. Então, não é açúcar cristal nosso, não, tá? Chama-se de cristais de açúcar do óleo de girassol com manteiga de karité, tá? Então, não tem problema se ela comer, tá? Então, se ela estiver esfoliando e aí tirar e ficar um pouco, ai, não, tem que tirar tudo. Não, pode passar a língua e tirar, não tem problema nenhum, tá? Eu tenho uma Ele é cliente que testado ela dermatológico. isso, eu tenho uma cliente que ela faz, ela já come tudo o açúcar e já passa o outro por cima, ela faz no ônibus indo trabalhar. Não tem problema. A gente não vai indicar comer o negócio, tá? Só É, tô falando que não tem problema se ficar nos lábios e ela passar a língua ali, não tem problema nenhum, não vai fazer mal para ela, tá? Então, assim, falando sobre outra estratégia de vendas poderosa. Ai, Dani, eu não tenho muita cliente, né, que vem até mim e tal, não sou muito de ficar saindo, ou não estou muito bem, estou meio doentinha, né? O que que você pode fazer? Bolsa que dorme, bolsa 48 horas, né? Eu coloquei lá no grupo, quem está no grupo da Pink, eu coloquei lá sobre a bolsa 48 horas. É muito simples, tá? E eu chamo de bolsa que dorme porque eu sou mais rápida, então é um dia só que fica com a cliente, tá? Então você leva o produto numa necessaire, numa bolsinha, no que você puder, e aí você vai colocar dentro o kit, né? O lábios de seda. Você vai falar com a cliente, mas você vai falar com estranhos? Não, porque o estranho vai levar o seu produto embora, corre esse risco dele levar seu produto embora. Então comece com as pessoas mais conhecidas, mais do seu, do seu círculo, né, de convivência. Fala, olha, você sabe que eu sou uma consultora, um consultor Mary Kay, e aí eu estou fazendo uma pesquisa sobre um kit de produtos. Você pode me ajudar? Ah, mas como? Ah, eu só preciso que você use e me fale o que que você achou. Só isso, tá? Foca na demonstração do produto. E não só na venda. A venda é consequência do seu atendimento, tá? Nada acontece até que se venda algo. Isso, frase de Mary Kay Ash, nossa fundadora. Só que a venda é a consequência do seu atendimento. Não adianta você fazer um mau atendimento ou um atendimento nas coxas e querer vender, tá? Aí não vende mesmo. Mas o produto é tão bom que ainda mesmo assim pode ser que saia à venda, porque ele se vende sozinho, só basta você levar para cliente usar. Então assim, ó, pegue o produto, põe numa bolsinha, faça uma lista de 10 pessoas, fala quem são as 10 pessoas que eu vou pôr esse produto na boca delas. Quem vai ser? Não é você que vai pôr, você vai levar até ela. Se você puder ir junto, tiver uma vizinha, tiver uma amiga próxima, mesmo que você já vendeu para ela, mesmo que ela falou que não quer nada, você já ofereceu, ela falou que não quer, vá buscar a opinião dela. É bom você ouvir a opinião das pessoas em relação aos produtos, mesmo que elas tenham dúvidas, porque isso vai treinando você e te deixando mais forte. Então, pergunte para as pessoas, fala, olha, usa esse produto, fala para mim, como que usa? Ó, primeiro você vai esfoliar seus lábios, se tiver de batom, pede para tirar, vai pegar o esfoliante, vai esfoliar os lábios bem esfoliadinho, enxágua ou passa um paninho com água, seca os lábios e depois passa o bálsamo. Importante, tá? Peçam para não colocar o produto direto na boca, porque é um produto de demonstração, né? Então, sempre passando no dedo até o bálsamo. E pede para que a pessoa use e dê a sua opinião. E anote a opinião dela quando ela falar. Anote. Pega um caderno, faz um banco de dados sobre os produtos, sobre os seus clientes, né? Pode ser uma folha por cliente, você ir anotando, vamos supor, o que que eu já mandei para ele provar?
Já mandei o lápis de seda, ela gostou? Gostou? O que que ela falou? Deixa eu ver aqui, anota um ponto positivo, né? Na conversa, se ela falar para você, ah, mas eu não posso ficar agora e tal, não sei o quê, Nelly, fica tranquila, eu gostei muito, né? Assim, muito obrigada por você ter prestigiado o meu trabalho, ter participado dessa pesquisa, e se algum dia você tiver interesse em adquirir esse produto, você sabe que eu tenho ali, que é só você me procurar, eu estou à sua disposição, né? E aí você vai anotar, ó, ela não ficou agora porque tal coisa, anote as informações. Quando você quiser falar com ele de novo, você vai pegar a folha da Eli. Ah, Eli, ó, a Eli já comprou o kit Time Mais 3D. Nossa, olha, já tem 6 meses e eu ainda não repus o produto dela, não entrei em contato com ela. Aí você volta na Eli, é o histórico que você vai ter dela, né? Outra coisa que eu falo para as minhas consultoras, peçam meus perfumes emprestados, perfumes da Merck, eu empresto. Se não conseguir pegar comigo, pegue da sua iniciadora o que tiver. Se você está trabalhando só com flaconete, beleza. Volta lá, vou falar da Eli de novo. Volta lá na Eli. Eli, eu tô com algumas fragrâncias aqui, você pode provar e me dar a sua opinião? Aí você tem lá 5 fragrâncias. Ela vai provar as 5. Ah, eu gostei do I Feel Believe, que eu sei que ela gosta. Eu gostei do I Feel Believe. O que que você vai fazer no banco de dados da Eli? Eli gostou do I Feel Believe. Eli, tirando o I Feel Believe, qual outro você gostou? Ah, eu gostei do Love. Nada a ver um com o outro, né? Mas é um mais doce e um mais fresco. Ah, ela gostou do Love também. Quando esses perfumes entrarem em promoção, o que que você vai fazer? Você Mandar vai para olhar ela. o banco de dados das suas clientes, você vai oferecer para elas. Então, o que está acontecendo com o lábios de seda hoje? Ele está na promoção abril e maio, os 2 meses inteiros na revista. Mas até hoje, dia 14, até a meia-noite, ele está com um desconto especial ainda em cima do desconto que está na revista. Então, se você já estivesse no banco de dados, trabalhando com ele, com as clientes de vocês, o que que vocês iam fazer agora? O que que vocês teriam feito essa semana toda? Vai no banco de dados. Quem que provou lábios de seda? Quem que provou o batom? Quem comprou batom com você, corre falar que tem promoção, porque com certeza ela não tem todas as cores, são 10, se não me engano. Ela não tem todas as cores, você pode oferecer outra. Às vezes ela comprou um vermelho, mas queria também o nude, mas naquele momento só podia comprar o vermelho. Então oferece para ela, você pode repassar o desconto se você quiser? Pode, a Mary Kay não falou que é proibido para repassar o desconto, você pode repassar o desconto numa boa para cliente depois. Se você adquirir eles agora, você pode repassar com desconto também, não tem problema nenhum, né? Então, assim, falei dos perfumes, né? Deixa eu só fazer um adendo dos perfumes. Então, ela provou lá 5 femininos e 2 masculinos, que é o que você tem de flaconete. Eli, desses 2 masculinos aqui, fala para mim se você fosse dar um presente hoje pro seu marido, qual dos dois você daria? Ou pro seu pai, ou pro seu filho, ou pro seu enteado, ou qual dos dois você daria? Pro seu afilhado? E anota, tá? Tudo que vocês pedirem para alguém provar, vocês anotem a opinião daquela pessoa. Porque quando aquele produto entrar em promoção, você vai falar com ela. Então, cadê a lista de vocês, das pessoas que compraram batom de vocês já alguma vez? Cadê o banco de dados de vocês? Esse banco de dados, ele é eterno, infinito. É infinito, é ouro nas mãos. Abre Porque o daí você microfone vai, deles para fazer pergunta. porque aí você vai lá, deixa eu só finalizar que daí agora só eles conseguem abrir. Porque daí você vai lá no seu banco de dados de cada cliente, dá trabalho? Dá, mas gerar renda dá trabalho. Ter uma vida próspera dá trabalho, Tem né? muita ideia, né? Tem muita estratégia, Muito, né? muita estratégia, muita estratégia. Mas assim, é o simples bem feito, é o básico bem feito de maneira Essa simples, do mas perfume eu não tinha pensado nela, já que eu só trabalho lá com o If Believe e com o Joy agora, né? Só tenho esses sim. dois, mas que nem você falou, dar, sei lá, dar para elas e fazer tipo uma pesquisa, comprar bastante Isso, provadores e flaconete. de flaconetes e entregar e falar, ó, eu tô fazendo uma pesquisa, eu queria que você me dissesse qual deles você gosta mais. É que não tem todos, né? Se tivesse todos, seria muito legal, Isso, né? isso. Mas assim, a gente vai trabalhando com o que tem. O que que você pode fazer? Você pode pegar os 4 da família Vicente. Tá. Você entendeu? Aí você escolhe um lugar. Vamos supor, um comércio ali perto de você, onde você conhece as meninas. Pede para uma ficar responsável e fala para ela, ó, roda aí com as meninas
os 4 perfumes que eu te mandei e anota quem gostou de qual. É uma pesquisa só para saber qual que mais agrada, qual mais está agradando o público ou não. Você já está montando um banco de dados. E põe o telefone dela na frente. Ah, ele tá o telefone, gostou do Garden. Fulana, Amanda tá o telefone, gostou do Joy. Fábio tá o telefone, outra fulana, não sei o que, gostou de tal. É um banco de dados que vocês estão fazendo, sabe? E isso assim, é valiosíssimo. Mesma coisa, a base para todos os produtos, tá? A base está em promoção. Então, o que vocês vão fazer hoje? Né? Começa a pensar, ó, amanhã eu vou acordar cedo, eu vou pegar a relação de todas as pessoas que compraram base de mim e vou perguntar a reposição delas como tá. Se tá precisando repor, porque tá esse mês e o mês que vem em promoção. Ó, esse mês eu já tenho a base, mas o mês que vem eu quero outra base. Você vai anotar no teu banco de dados, aí você vai fazer uma folha separada. Maio, chamar. Fulana de tal, tal base. Vai querer para maio. Aí você vai começar mas anotar certinho, porque a pior caneta que você tiver na sua casa, a mais feinha, mais desgastada, sem tampa, tudo estourada, riscada, a pior caneta que você tiver na sua casa é melhor do que a sua memória. O que você escreve fica ali e não se apaga. Agora, no nosso dia a dia, a gente acaba, às vezes, sendo traída pela nossa memória. Então, não deixe de anotar. Não deixe de anotar. Fazer o banco de dados, tá? Então, assim, ó, hoje, só reforçando antes de abrir para as perguntas, hoje, dia 14, é o último dia da promoção do batom matíssimo e do lábios de seda. É o último dia. E também do contorno labial, tá? O contorno labial também está na promoção. Então, hoje é o último dia dessas promoções. O lábios de seda está com uma promoção maior hoje, mas ele está na revista em promoção, tá? Por isso que a gente enfatizou bastante o lábios de seda, porque ele está em promoção abril e maio. Vocês vão conseguir trabalhar abril e maio, tá? Vocês vão conseguir demonstrar, vender sem ter ele aberto para demonstrar? Vão, mas o trabalho é maior. A demanda do seu envolvimento com a ação vai ser maior. Por quê? Porque você vai ter que falar sem demonstrar, você vai ter que pegar imagens para poder falar do produto, você vai gravar áudio sem ter o produto na mão. Se você tiver o produto para trabalhar com bolsa que dorme, para você ir até as suas clientes, para você demonstrar o produto, para você fazer um videozinho para mandar para as que estão longe. Outra dica, tem vergonha de aparecer em rede social? Grava no seu status do WhatsApp. Grava no status do WhatsApp, porque fica mais restrito, mais fechado as pessoas que têm o seu contato. E quem que tem nosso contato? As pessoas que têm nossos contatos são as nossas primeiras clientes. Né? A gente começou a vender para quem? Para as pessoas que já são do nosso meio. Depois que vai abrindo, né? Vai vindo indicação, vai vindo outras pessoas, depois que vai abrindo. Mas tem vergonha de rede social? Grava um videozinho falando, meninas, ó, vim dividir com vocês aqui, ó, esse produto da Mary Kay é tão bom, né? Meus lábios não são mais os mesmos, não sei o que, e faz. Aí você tira e fala assim, ó, eu posso passar o batom ou o bálsamo, mas como eu vou dormir, eu vou passar o bálsamo. E aí passa o bálsamo, né? Outro dia você faz de manhã, fala assim, ó, eu tô fazendo de novo, lembrando que a esfoliação é de 2 a 3 vezes na semana só, e tem que ter intervalo entre os dias. Você fala assim, hoje, agora eu vou sair, então eu fiz minha esfoliação já 2 dias atrás, vou fazer mais uma esfoliação, vou limpar e agora eu vou passar o batom. Para eu poder sair, porque o meu batom também é antioxidante. Então, vídeo no status do WhatsApp, né? Ó, as pessoas ficam olhando. Eu tenho mais visualização no status do WhatsApp do que no Instagram. Eu tenho mais. Então, meninos e meninas, vocês querem fazer alguma pergunta? Pode abrir o microfone de vocês, que eu tenho o poder de fechar ele, de abrir eu não tenho. Quem quiser acrescentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, aproveitem a Eli. A Eli está super disposta a aumentar, elevar o nosso nível, né, de conhecimento sobre os produtos, né, sobre os ativos dos produtos. Então, a gente tem que sugar ela o máximo que a gente puder. Podem abrir o microfone. Se quiser, já escolhe o próximo produto para a gente fazer aula. E aí, gente? Eu já sei o que a gente vai fazer, então. Vamos fazer o da base. Eu vou encerrar aqui. Eu vou encerrar só para não ficar muito longo esse vídeo. Só que vai ter que ser para terça à noite, porque na segunda é feriado eu não tô aqui. Tá.
Deixa eu só encerrar isso aqui para não ficar muito longo para quem for assistir. E aí a gente vai voltar lá no grupo da nossa unidade com a data que a gente vai fazer um treinamento da base, tá bom? Então eu vou encerrar. Obrigada, Eli. Muitíssimo obrigada pela sua Eu disposição, que agradeço, gente. por dividir o seu conhecimento com a gente. Obrigada, pessoal, pela paciência, pelo tempo de vocês e pelo apoio de vocês aqui com a gente. Um beijo.